Imagina só uma nação vivendo o seu auge, sabe? Paz, prosperidade, tudo parecendo perfeito. E aí, do nada, surgiu uma voz totalmente improvável, a de um simples pastor, para dizer que tudo aquilo ia desmoronar. É sobre essa mensagem poderosa e super atual de justiça do livro de Amós que a gente vai conversar hoje. Para a gente ter um panorama completo, a gente vai seguir essa trilha. Primeiro, vamos ver quem era esse profeta tão diferente. Depois, vamos mergulhar no contexto da época, uma mistura de riqueza e injustiça. Aí, vamos passar pelas visões de julgamento e, para fechar, pela surpreendente promessa de esperança. Então, para começar, a gente precisa entender o mensageiro, porque nesse caso, quem fala é quase tão importante quanto o que é dito. E Amós, bem, ele era um completo outsider. Olha só que interessante. Amós não era da elite, não era um sacerdote, não tinha estudado para ser profeta. Ele era um pastor, um cara do campo de uma pequena cidade do sul. E ele foi chamado por Deus para levar uma mensagem bem dura lá para o Reino do Norte, Israel, que era a potência da época. Esse contraste, sabe, o homem simples confrontando os poderosos, isso já diz muito sobre a coragem que ele tinha. E como se não bastasse, até o nome dele já dava uma pista do que vinha pela frente. Amós, em hebraico, significa fardo. E era exatamente isso que ele carregava. Um fardo pesado, uma mensagem de julgamento que não era nada fácil de entregar. Tá, mas para qual mundo o Amós estava falando? Se a gente olhasse de fora, parecia que Israel estava no seu melhor momento, uma verdadeira era de ouro. E aqui está o ponto central. Por fora era uma fachada linda, paz, dinheiro entrando, a elite vivendo no luxo, os templos cheios, mas por dentro a estrutura social estava podre. A injustiça comia solta, os tribunais eram comprados, os pobres eram esmagados e os negócios eram baseados na desonestidade. Era uma casca bonita, mas o miolo estava estragado. E é aí que Amós chega com palavras que devem ter soado como uma bomba. Ele diz que Deus não aguentava mais a religião deles. Por quê? Porque era só aparência. Não adiantava nada fazer rituais bonitos no templo se a vida lá fora era cheia de injustiça. A religião deles era um teatro, totalmente desconectada da vida real. Agora, a forma como Amós começa a profecia é de uma genialidade estratégica. Ele não chega acusando Israel de cara. Não, ele prepara o terreno de um jeito que deixa todo mundo confortável até que ele vira o jogo. Pensa assim, ele começa a apontar o dedo para os inimigos de Israel. Síria, Filístia, Tiro. E a plateia israelita devia estar adorando, sabe? Isso mesmo, Amós, fala deles. Ele vai fechando o cerco nação por nação, e quando todo mundo já se sente seguro e justo, pá! A última e mais pesada acusação cai no colo de quem? Do próprio Israel. A mensagem é brutalmente clara. Vocês não são exceção. A justiça de Deus é para todos. A partir daqui, a mensagem muda de formato. Deixa de ser um discurso direto e passa a ser uma série de 5 visões, quase cinematográficas. Cada uma delas é um símbolo poderoso do que estava por vir. A gente vê uma escalada aqui. As 2 primeiras visões, os gafanhotos e o fogo, são como avisos. Amós intercede, e o desastre é adiado. Mas na terceira visão, a do fio de prumo, a coisa fica séria. É como se Deus usasse uma ferramenta de construção para medir o quão torto o povo estava, e eles estavam muito. A partir daí, não tem mais volta. A fruta está madura, pronta para a colheita do juízo. E a última visão, a mais terrível, mostra que a destruição é inevitável. A paciência tinha acabado. E claro, uma mensagem dessas não ia ser bem recebida pelo sistema. Amazias, o sacerdote oficial, o representante da religião do Estado, confronta Amós. Ele basicamente diz: cala a boca e vai embora, você não é daqui. É o confronto clássico entre o poder estabelecido, que quer manter tudo como está, e a voz profética que vem de fora para expor a verdade. Mas isso é muito importante. Depois de tanta palavra dura, de tanto anúncio de destruição, o livro não termina no caos. Pelo contrário, o final é uma virada de 180 graus, uma promessa de esperança que surge no meio da escuridão. A ideia aqui é que o julgamento não é o fim da história. Ele é, na verdade, um meio para um fim. É como uma cirurgia dolorosa, mas necessária para curar uma doença grave. A destruição abre espaço para uma reconstrução, para uma restauração que será ainda mais gloriosa e segura do que antes.
O objetivo final sempre foi a redenção. E essa promessa final de Amós ecoou por séculos. Tanto que no Novo Testamento, os primeiros cristãos olharam para essa passagem e viram nela um anúncio do que aconteceria com a vinda do Messias, que restauraria não só Israel, mas traria esperança para todas as nações. Ok, depois de passar por todo esse panorama do livro, o que fica para a gente hoje? Qual é o recado de Amós que atravessa os milênios e continua relevante? O grande legado de Amós é este lembrete poderoso. Não dá para separar a fé da vida. Não existe adoração verdadeira sem justiça social. A forma como uma sociedade trata os seus mais vulneráveis é o verdadeiro termômetro da sua espiritualidade. A mensagem é direta. O que se faz de segunda a sábado grita muito mais alto do que os cânticos de domingo. E no fim, o fardo de Amós, aquela mensagem pesada que ele carregou, nos deixa com essa pergunta no ar. Uma pergunta que tem quase 3.000 anos, mas que continua incômoda, desafiadora e, sinceramente, mais necessária do que nunca. É uma questão para a gente levar para a vida.